aos nossos amados irmãos presentes e aqueles que estão nos assistindo pelas transmissões, com a doce paz de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Estamos vivendo um período muito gostoso do chamado culto nos lares. Já foram 4 depois da retomada, e cada um com uma palavra maravilhosa do Senhor para o nosso coração, a comunhão também muito gostosa. E fica aí, deixo com você aí a oportunidade de levar para a sua casa a igreja com a palavra de Deus. Certamente a sua casa, seu lar será abençoado. E é muito bom estar sempre junto com os nossos irmãos, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, vamos encerrar então a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, como nos propomos a fazer, né? Já fomos até o final, mas estamos falando agora mais especificamente sobre os dons, e hoje diretamente falando sobre o dom de línguas. Nós paramos na quarta-feira passada. Antes da gente ler a palavra do Senhor, dizer que fazemos isso com muito temor e tremor. E é necessário, e o objetivo é habilitar a sua mente, o seu coração, porque você ouvirá sempre afirmações de um lado e de outro. E algumas afirmações, ou algum lado, muitas vezes, ou ambos os lados, eles não são flexíveis, né? É como se eu detesse a verdade, o que eu penso a verdade acabou. Mas eu vou dar para você hoje aqui base para você entender que não é tão simples assim quando se refere ao dom de línguas, né? Então eu espero no Senhor, tenho orado muito para isso, que o Senhor abra o nosso entendimento, para sermos habilitados e não para ser fortalecido ou formado para discussões, para confusões, mas simplesmente para nos fazermos edificados na palavra do Senhor. Primeiro aos Coríntios 12, 8 a 10, leremos hoje, na quarta-feira passada, lemos do 7 ao 11, hoje somente do 8 ao 10, para a gente pegar então esse tema, o dom de línguas. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. A questão da interpretação, não vou gastar aqui uma aula, porque é interpretar as línguas, né? Alguém que vai interpretar as línguas. Eu creio que o problema maior seja esses que já falamos, alguns com respeito a curas e também com respeito à língua, o dom de línguas, né? Uma coisa interessante a gente entender, em primeiro lugar, que o pecado, quando ele entrou em Adão e Eva, ele tomou conta de todas as faculdades do homem, a ponto de fazer com que nada, ou melhor, fazer com que tudo que saia do homem saia com problema, saia corrompido. Então, às vezes, a expressão assim que a gente pode falar, eu estou sentindo no coração. Tenha cuidado em sentir no coração, porque tudo aquilo que nós expressamos, ele pode e está corrompido. Ainda que seja uma coisa boa, ele terá um limite entre aquilo que é bom e a nossa carnalidade querendo aflorar. Então, com isso, o homem é mestre, ele é hábil, ele é bom, ele é um expert em complicar as coisas simples. E se tem um povo que gosta de complicar as coisas, é o chamado povo crente, povo evangélico, o chamado mundo gospel. Gosta de complicar, justamente pelo fato de ainda não estar no centro daquilo que é a igreja.
A igreja não é formada para viver brigando, discussões gerenciadas, bem gerenciadas, com argumentos, são necessários para a edificação, mas não aquela briga horrorosa de eu sou melhor, a minha é melhor por causa disso, a minha é melhor por causa daquilo, não, a minha que é melhor por causa disso, por causa daquilo outro. Então a gente precisa entender que a igreja é formada por homens, quando falo homens, seres humanos, que são corrompidos. Então é necessário, antes de qualquer coisa, a gente parar, pensar, orar e buscar no Senhor. No livro Os 5 Pontos que nos aproximam da graça de Deus, mais ou menos assim, o final não me lembro, mas é os 5 pontos de John Piper, e ele é um pastor que defende a fé reformada, e então ele trabalha sobre os 5 pontos, chamado ponto do calvinismo, né? Ele, já bem de idade, sendo um doutor, alguém que se gastou e se gasta muito no estudo da Bíblia, na introdução do livro ele diz o seguinte: eu já li a Bíblia muitas vezes, estudo bastante a Bíblia, e em nenhum versículo eu achei uma base para a linha arminiana. Ou seja, aquela linha que defende, entre outras coisas, mas principalmente, que o homem tem o direito de, por ele só, escolher ser salvo ou não escolher ser salvo. E ele diz, mas se eu estiver equivocado, que o Espírito Santo me convença. Então isso é muito bonito, é assim, não, o que eu vejo até aqui é essa linha, mas se eu estou errado, que o Espírito me convença. Isso é muito bom para se pensar. Os dons foram dados para quê? Os dons da igreja. Pode falar. Qual a finalidade dos dons espirituais na igreja? Edificar a igreja, o serviço de edificação, o serviço de comunhão, o serviço de união. Os dons são feitos para isto. O que o povo evangélico fez com os dons? Separou. Não, eu sou melhor porque eu tenho isso. Não, eu sou melhor porque eu tenho. Não, você não tem, porque... E começou a ter confusão. Mas não é para isso que o Espírito Santo concedeu os dons. É para a edificação da igreja. Então a gente precisa entender algumas coisas importantes sobre essa questão. Vamos aqui, tem algumas coisas que eu preciso falar com você antes da gente entrar no texto aqui. Em primeiro lugar, precisamos entender que o modelo de línguas falados hoje nas igrejas pentecostais, neopentecostais e carismáticas, essas línguas não representam a língua como dom do Espírito, ou dom de línguas escrito na palavra de Deus. Por que razão? Vamos, vira sua Bíblia aí, capítulo 14, versículos 26 a 28. Olha o que dizem esses versículos. 1 Coríntios 14, 26 a 28. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou, quando muito, 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se você tem um culto em que todo mundo fala ao mesmo tempo, já está fora da normatização da palavra de Deus. Mas tem mais porque se você olhar os versículos 34 e 35, nesse ritmo que se tem hoje nas igrejas pentecostais, neopentecostais e carismáticas, os versículos dizem assim, nos versículos 34 e 35, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Mas isso aqui não tem nada a ver com a língua. Bom, se você quer levar na literalidade, então esses versículos também têm que ser literais.
Não podem só ser literais os anteriores que falam sobre as línguas. Este que fala que a mulher não pode falar, então tem que ser literal. Então, por aí você vê que não dá para interpretar a Bíblia na sua literalidade. Você tem que pegar o contexto e qual a razão de estar sendo falado isto. Aí você fala, mas então a mulher não pode falar na igreja? É isso que está acontecendo? Olha aí é o perigo. Você precisa entender o que estava acontecendo, quem era a igreja de Corinto e por que Paulo então fala desse jeito. O problema é que a igreja de Corinto continuava sendo carnal, sendo criança, e a confusão estava estabelecida. E então você tem todo um contexto para Paulo usar a expressão: a mulher fica calada. Depois a gente faz um outro estudo para a gente tratar disso aqui, mas a questão não é que a mulher não possa falar no sentido de orar na igreja, não. Tem a ver com a autoridade masculina, pegando todo o contexto. Por isso, então, não há base bíblica e não há, irmãos, por mais que eu queira compactuar com as igrejas aí que ordenam mulheres pastoras, não tem base bíblica para pastoras e presbíteras na igreja, como autoridade de liderança. Mas se você for pegar literalidade, então teria que valer esses versículos também. Então você tem que interpretar dentro de um contexto, e aí você tem que levar para um contexto geográfico, um contexto cronológico e histórico do que estava acontecendo ali. Em segundo lugar, o dom de línguas não aparece, nas listas dos dons, o dom de língua não aparece nem em Romanos 12, 4 a 8, e nem em Efésios 4, 11. Só é um problema centrado aqui na igreja de Corinto. A igreja de Corinto. Esta igreja que era a igreja problemática. Em terceiro lugar, não é relatado como um dom de prioridade na igreja. No capítulo 12, versículo 28, Paulo diz que a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e vai falando, e línguas ele deixa para o último, e aqui é didático, para mostrar para os coríntios que estavam brigando por causa da língua, que língua não era um dom que era de edificação para a igreja, num contexto de prioridade. Mais que isto, como já disse, se você olhar lá no capítulo 3, essa igreja era a igreja carnal. Essa igreja era a igreja infantil, capítulo 3 da primeira epístola, versículos 1 a 3. Era uma igreja que se classificava como espiritual, mas que na realidade era carnal e infantil. Por quê? Por causa das confusões mesmo, das brigas. Não, eu que estou certo, você está errado. Não, o outro está certo, não, está errado. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Então, essas brigas classificavam essa igreja como terrivelmente carnal e infantil. E o pior é justamente o que acontecia naquela igreja que causa as confusões nas igrejas brasileiras, principalmente hoje. Eu preciso agora apontar uma outra coisa, que vem em quinto lugar. Embora não seja um dom de prioridade, e eu não possa definir com bater o martelo o que significa, nós não podemos negar que o dom de línguas existe e é bom. Por que ele existe? Está na Bíblia. Por que ele é bom? Porque vem do Espírito. Tudo que o Espírito dá é bom. Tem uma finalidade. É mais ou menos como o pessoal falar que apêndice não vale para nada. Se não valesse para nada, Deus não teria feito. Certo? Se Deus fez é porque é bom. Os dons também. Cada dom tem a sua finalidade e foi o Espírito Santo que deu. Agora, a questão tem 3 linhas interpretativas com respeito ao dom de línguas. Tem uma linha
que são os pentecostais, neopentecostais e carismáticos que são línguas estranhas, falar um blá 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 que ninguém entende, deve ser falado no culto e por todo mundo. Tem uma outra linha de pessoas que a gente respeita por algumas qualidades. Por exemplo, são exímios estudantes, conhecedores da palavra, homens que temem a Deus, e que têm medo de errar, mas que pensam que realmente são línguas estranhas, só que elas não são mais úteis no contexto de falar em igreja. É uma coisa pessoal para ser falada na sua oração com Deus. Deus lhe deu o dom, então você é edificado naquele dom que Deus lhe deu. Entre estes, você tem nada mais, nada menos do que Dr. Martyn Lloyd-Jones. Você tem também, junto com ele, deixa eu me lembrar aqui, John Piper. E você tem um conhecido aqui da turma, que o povo gosta muito aqui, que é Hernandes Dias Lopes. Estes defendem essa linha. Uma outra linha é que é um dom espiritual e que era um dom idiomático, ou seja, era língua relacionada a nativos, outra nacionalidade. E entre esses que defendem, também estão homens sérios, inteligentes, tementes a Deus e que têm medo de errar. Então, eu vou citar 3 também para a gente não ter o problema de ficar pendurado, né? Pendurado aí só com 3. Mas nós temos, por exemplo, João Calvino, que entende que o dom de línguas ele era idiomático. João Calvino é um homem que viveu num tempo mais próximo do Pentecostes do que nós, um homem que conhecia com muita facilidade, os originais, tanto o hebraico quanto o grego, conhecia a história dos pais da igreja e conhecia a história de modo geral, e era um homem realmente temente a Deus, assim como os que pensam diferente também eram tementes a Deus, estudiosos também. Mas junto com o João Calvino, você tem John MacArthur. John MacArthur também é um homem estudioso, um homem doutor também, um homem temente a Deus, tem medo de errar, mas que também pensa que seria uma questão idiomática. Você tem um outro também, da mesma linha de Lloyd-Jones, de Piper, de Calvino, que é o Anthony Huickman. Anthony Huickman também pensa ser uma questão idiomática. E aí nós vamos argumentar aqui agora sobre essas questões para que você entenda que não é uma questão simples. Perceberam bem que homens tementes a Deus, homens que conhecem os originais, homens que conhecem a história, não conseguem pensar do mesmo jeito? Então não é uma coisa simples assim, eu creio e acabou. Não é assim, a gente precisa parar, pensar, mesmo que você tenha a sua definição, respeite o outro, porque você tem pessoas crentes dos dois lados, pessoas inteligentes dos dois lados, pessoas que conhecem os originais dos dois lados, pessoas que não querem errar dos dois lados. Vamos agora para alguns argumentos prós e contra. Os que defendem o dom de línguas do modo como é realizado nas igrejas, hoje, atualmente, penso dessa forma que estão equivocados, dada a questão da normatização.
O dom não era para ser falado na igreja por todo mundo. Então, quando Paulo estabelece, olha, é melhor que não fale na igreja, mas se fala na igreja seja 1, 2, no máximo 3, um de cada vez tem que ter intérprete. Senão, não intérprete. Senão, não fale. Fale só você e Deus. Certo? Então, aí já fica com grande deficiência de você receber uma igreja em que todo mundo está falando língua e ninguém sabe nada, ninguém entende nada do que está sendo falado ali. Tá? Segundo, o dom de línguas como expressão estática, ou seja, uma língua estranha que vem do êxtase, que é justamente, quando eu falei blá, 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 não estou fazendo com zombaria não, tá, gente? É porque eu não sei falar em línguas, não recebi esse dom, então eu não vou falar em línguas. Mas é aquela coisa que você não compreende, tá? Eu, de forma alguma, estou aqui, quando falei blá, 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 estou desmerecendo alguém, ou falando, ou zombando de alguém. Não me cabe isto. Eu estou apenas dizendo assim, que é uma língua que você não consegue identificar. Dentro das nossas Bíblias, elas estão fundamentadas o dom de línguas como expressões estáticas, porém dentro das nossas Bíblias, se fundamentam em ser primeiro, aí então os argumentos fortes para que realmente sejam línguas estáticas, ou seja, línguas estranhas. Quais são os argumentos que esses homens apresentam? No capítulo 14, versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então dá a entender que realmente é uma língua estática. Porque quando ele fala, ele edifica só ele. Certo? Seguindo aqui, vai dizer que não falam a homens, mas a Deus. Está no versículo 2, eu saltei aqui. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Então esse é o primeiro argumento que eles dão, para que a língua seja estática, ou seja, aquela língua estranha, não compreensível. A segunda é o que eu acabei de falar, que ele edifica só a ele, não a igreja. O terceiro está no versículo 14, o Espírito ora, mas a mente está infrutífera. Então dá a entender realmente que são expressões do êxtase, né? Estática, de uma linguagem que ninguém entende. Mas só que temos também no outro lado aqueles que defendem como idiomas, que também têm argumentos fortes. Primeiro, a Bíblia não fala sobre línguas estranhas, não há termo gramatical para línguas estranhas. No caso, diversidades de línguas. Outra ou outras línguas, e não línguas estranhas. O termo é hetera, para outra ou outras. E no caso para ser estranho, teria que ser agnoste. Gnosti ou gnosticismo, conhecimento. Agnosticismo, não conhecimento, estranho. Então, não tem linguagem para dizer que é estranha o termo bíblico. Segundo, Corinto recebia muitas pessoas de falas estrangeiras. Corinto era uma cidade que estava num local onde recebia portuário, onde recebia muitos navios de outras culturas, de outras línguas. Então, como eles não tinham a facilidade que temos hoje de estudar outras línguas, com a mesma facilidade que temos hoje, o Espírito Santo concedia a eles falar, e quando eles falavam, essas pessoas entendiam nos seus idiomas. E é uma coisa interessante, porque eu não sou bem lembrado com qual, mas um missionário bem recente teve essa experiência de falar numa aldeia e a pessoas de outros idiomas nativos ouvir a mensagem no seu idioma.
O Natanael está falando ali que o seu João... Isso. É um episódio de seu João, um missionário por si só, sem preparo teológico, mas pelo Espírito Santo, não significa que você não possa preparar teologicamente, nem incentivo para isso não, mas que Deus fala também quando Ele quer. E esse homem falou e plantou igreja lá dentro de tribos, né? De tribos. Então, é dentro desse aspecto aqui. A outra coisa que eles falam aqui é a questão da concordância com Atos 2. A dúvida é, como que em Atos 2 Deus dá um dom de línguas, em que Ele fala e as pessoas entendem, e lá em Coríntios Ele dá outro dom de línguas. São dois tipos. Então há um questionamento daqueles que defendem como idioma. Porque ou você concorda com essa linha de que são idiomas diferentes, ou você tem que dizer que são dois dons diferentes. O Pentecostes aconteceu, falou-se em língua idiomática, e depois, então, Corinto recebe a língua estranha. Eu não estou dizendo que não possa ser isso. Estou dizendo que você tem que decidir um lado ou o outro. Aí, no caso, o Espírito Santo que comunica lá. Ou tem que ter um intérprete. Igual no caso, a pessoa fala e aí, então, o intérprete traduz a língua. No caso de Atos, nem intérprete havia. Falou-se, diretamente ouviu. No seu João, ela também creio que não teve intérprete, né? E no caso, pode ter intérprete, tá? Agora, uma outra coisa muito forte, capítulo 14, e isso mexeu muito comigo, e me fez pender, presta atenção, pender para o lado idiomático, está no versículo 16 e depois 23, do capítulo 14. Leiam comigo, por gentileza, o versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, vamos lá, 14, 16, leiam comigo. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E a minha pergunta é, se a língua ela é estranha aos indoutos, ela seria compreensível aos doutos? Qual a razão de Paulo falar que, e se entrar algum indouto, não seria, no caso de dizer assim, os outros, os demais membros, sendo doutos ou não, se fosse a língua estranha? Então, são argumentos que mexem com a gente. Eu não estou fechado nem para um nem para outro. Só não estou aberto para falar todo mundo ao mesmo tempo no culto do jeito que contrário ao que está a palavra. Mas que são argumentos fortes, são. Se os dons são para a edificação da igreja, por que falar em língua edifica só a pessoa e não a igreja? Outro questionamento sério. Se os dons, qual a finalidade dos dons? A edificação da igreja. Qual a finalidade dos dons? A formação da igreja. Se o dom é para a edificação da igreja, então como que a língua estranha edifica a si mesmo? Como que ela aplicaria na edificação da igreja? Ah, não, mas aí o rapaz interpreta. Se interpreta, se eu falo português para vocês, que todo mundo aqui fala português, por que eu vou orar numa outra língua para que o Rick coloque isso em português, se eu posso falar diretamente em português? Eu não estou dizendo nem sim, nem não, irmãos. Estou dizendo que são questionamentos saudáveis e que a gente precisa pensar sobre isso. E aí você tem um seríssimo problema. Um seríssimo problema. É que, normalmente, aqueles que defendem o dom de línguas, como
estranho, com poucas exceções, classificam isto como espiritualidade elevada. Se você não fala em línguas, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você se torna menos espiritual do que aquele que fala em línguas. Mas veja bem, vamos voltar aqui no capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo que nós lemos anteriormente, do 8 em diante, a um deu isso, ao outro deu aquilo, ao outro deu... Então, não pode todo mundo ter o dom de línguas, no sentido geral, uma vez que o Espírito Santo distribui aqui, o outro ali, o outro lá. Então, se eu recebi o dom de línguas e o Rick o dom da profecia, então eu sou mais espiritual do que ele, mas quem dá não é o Espírito? Como lhe apraz, individualmente? Então não pode medir a espiritualidade. Uns têm uns dons, outros têm outros dons. E todos eles com origem no Espírito, com a essência espiritual e para a edificação da igreja. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ela está perguntando aqui para quem está em casa se o dom é constante ou não. Ainda falta uma etapa do nosso estudo com respeito ao cessaram ou não cessaram. Quais cessaram e se cessaram? Uma boa pergunta. Tá joia? Perceberam bem, irmãos, que a questão não é tão simples assim? E aí eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. A questão estática do modo como era feita em Corinto e do modo como hoje é feito em muitas igrejas, assemelha-se linha tênue com o paganismo. Um estudante fez uma pesquisa nas igrejas evangélicas, nas religiões, nas seitas, ele falou religiões, mas nas seitas e religiões do Brasil, e ele disse que ele sendo alguém que não sendo evangélico, tá? Ele disse por não ser evangélico. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Estou dizendo que ele disse. Ele disse que assistir um terreiro de macumba, olhar um terreiro de macumba e olhar uma igreja neopentecostal é a mesma coisa. São os mesmos movimentos. Estou falando daquelas que ficam rodando, né? É muito parecido, é muito próximo. É muito próximo. Certo? Então, você tem que ter muito cuidado com a questão do paganismo, tá bom? Então, você tem aquela linha que acha que essa de igreja, todo mundo falando ao mesmo tempo, essa aí pode descartar. Essa aí eu não aceito como bíblica, porque está fora da Bíblia. Pode sair fora, porque não é. Essa aí eu garanto para você. Não sou eu que estou garantindo, é a Bíblia que está falando. Certo? Aquelas que obedecem à Bíblia, pode-se discutir. Pode-se discutir. Mas nós temos então aquela linha que fala a língua realmente é estranha. E você tem aqueles que dizem assim, não, a língua não é estranha, elas são diversificadas, são diversas outras, são outras línguas, outros idiomas. Eu expus para você os dois lados, com argumentos fortes dos dois lados. Você pode, sob oração, buscar no Senhor, ter a sua pendência, mas respeitar aquele que pensa diferente, que tem também a mesma linha sua de respeito, né? Por isso eu não gosto de bater o martelo sobre essas coisas.
Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Nós temos, sobre escatologia, eu vou falar 3 linhas, são mais, mas são 3 linhas básicas, né? Que é eu chamo, foi uma pergunta do Rick para mim, por que você fala milenismo não literal? Porque amilenismo não dá, a palavra é como se a gente não cresce no milênio, mas a gente crê no milênio, só que a gente crê no milênio não literal. Tem o pré-milenista, que crê no milênio literal, e Cristo vem, arrebata a igreja, instaura-se 1000 anos de governo, e depois ele retorna e faz de novo, e julga. E tem o chamado pós-milenista, que o mundo vai sendo evangelizado, todo mundo vira crente, tudo bonzinho, aí então Cristo volta. Então você tem essas 3 linhas. Só que as 3 linhas também você tem homens sérios, compromissados com Deus, e que um é um, outro é outro, até outro. Eu sou da linha milenista não literal, mas eu não vou brigar com aquele que é pré-milenista. Não vou, porque não envolve salvação. A mesma coisa aqui também, é muito difícil você bater e dizer, é isso e acabou. Até porque a origem da fala de Paulo é numa igreja problemática, que estava vivendo como se fosse uma igreja pagã, carnal, tá? E as outras listas de dons de Efésios e de Romanos não constam o dom de línguas. Mas e aí? Os dons cessaram ou não cessaram? Eu tenho quantos minutos aqui? Eu tenho 4 minutos ali. Eu tenho 4 minutinhos só. Eu preciso terminar, senão a gente vai ficar rolando isso aqui para a próxima quarta-feira, né? Já perder. A Daniel, a Jéssica não aguenta mais ir embora sem ter a resposta dela, né? Mas está chegando. Eu sou ou não daqueles que creem no cessacionismo ou na contemporaneidade dos dons? Vamos seguir aqui. Os dons cessaram ou continuam hoje? É a pergunta da Selene, que foi de uma forma diferente, mas tem a ver com isso, tá? Fundamento dos que defendem os dons para hoje. E aí eu vou rebater algumas coisas importantes aqui. O Espírito Santo não pode ser contido pelo homem, então o dom não pode ser parado. Aquele que dá, então não pode ser parado, não pode ser cessado. É o primeiro argumento daquele que fala que não cessaram, os dons continuam a todo vapor. Ao contrário desta afirmação, não quer dizer conter o Espírito aqueles que pensam que alguns dons cessaram. Por que não? Porque aqueles que pensam que alguns dons cessaram, eles creem que são dons estabelecidos para determinada região, momento e finalidade. Então, o argumento de que é conter o Espírito Santo, não é conter o Espírito Santo. Então, esse argumento é fraco. Se a pessoa crê que continua os dons, beleza, mas esse argumento de que não cessaram, porque se falar que cessar é prender o Espírito Santo, não é isso que aqueles que pensam na cessação dos dons estão dizendo. Um dos textos básicos para afirmar que os dons não cessaram está em Marcos 16, o Evangelho, Marcos 16, versículos 17 e 18. Assim está escrito: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. E eles dizem, não pode ter cessado, porque a expressão é, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A minha pergunta é, serviria esse texto de base para afirmar que os dons não cessaram? Se serve, por que você não vê na igreja pessoas bebendo veneno ou pegando em cobras para mostrar
que eles não são ofendidos ou não morrem. Só mesmo alguns permaneceram. Ah, não, mas aí está falando é que se acontecer. Tá, mas quem crê que os dons cessaram, crê também que, se for necessário, o Espírito Santo usará em determinada situação. E aí já respondi uma parte do que eu penso sobre o cessacionismo. Então esse texto não serviria, porque para servir tem que ser usado todos os sinais. Todos eles. E não só um sinal ou dois sinais. Outra afirmação, que línguas é a confirmação da espiritualidade, nós já falamos, então a nossa resposta é que não pode ser, porque então o espiritual é só quem fala em línguas, e aqueles que não recebem o dom de línguas não são espirituais? Então não serve para medir, certo? Não serve para medir. Então esses fundamentos não servem de base para dizer continuam todos os dons. Agora vamos para os fundamentos daqueles que dizem que cessaram os dons. E o argumento bíblico usado, versículo bíblico usado para dizer que cessaram, muitos usam 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Mas aí enquadra-se no mesmo problema daquele que defende a língua, porque esse texto também não serve para dizer que os dons cessaram, porque cessarão aqui, mas é quando a consumação, quando Cristo voltar. Olha só o que ele diz, ele continua dizendo no 9, depois diz, quando vier o que é perfeito, depois, quando eu era menino, falava como menino, pensei como menino, versículo 11, o 12, agora vemos como em espelho, agora conheço em parte, então conhecerei, aí vai dizer a respeito, o 13, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas maior é o amor. Então, o que ele está dizendo aqui é o retorno de Cristo, é a consumação. Então, não haverá nenhum dom espiritual no sentido de prática da edificação da igreja, que não precisa, nem de línguas, nem de ciência, nem de... Então, esse texto também não serve para dizer assim, cessou. É fraco. É fraco. Vamos mais aqui. Existem concordância entre os teólogos pentecostais, que defendem a contemporaneidade dos dons, e os reformados, de que o dom do apostolado de Cristo cessou. Então aí já o cessacionismo tem direito em afirmar que pelo menos um cessou. Existem termos usados no segundo sentido para apóstolos, mas não apóstolos no sentido de que viveram com Cristo. Porque se você for olhar a questão do apóstolo, tem algumas coisas diferentes do apóstolo mensageiro. Atos, capítulo 1, você encontra o seguinte, é muita informação, irmãos? Serão fortes, né? O Espírito Santo vai nos conduzindo. Atos, capítulo 1, versículos 21 a 23. Judas morre, traz Jesus e morre. Então ficaram 11. Pedro diz, é necessário que o quadro seja fechado. Ele diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Aí fizeram a eleição e elegeram Matias. Agora, você tem o termo apóstolo como mensageiro, não como apóstolo de Cristo, e você encontra em Atos capítulo 14,
referindo-se um era apóstolo e o outro não, no contexto de Cristo. Capítulo 14, versículo 3, ou 4, 14, 4, Atos 14, 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E aqui referindo-se a Barnabé e Paulo. Mas você pode argumentar aqui que possivelmente aqui se trata de uma questão doutrina dos apóstolos. Bom, mas aqui está falando dos apóstolos, está falando dos dois, não pode ser como mensageiro. E você tem também em Filipenses 2, 25, quando Paulo, e a nossa tradução, ela não trata como apóstolo, né? Aqui trata como apóstolo, mas aqui em Filipenses não. Filipenses 2, 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro. Mensageiro também é apóstolo, no original. Mas não no sentido, por que não no sentido? Porque logo aqui em Efésios, vai lá comigo, capítulo 2, versículo 20, vai dizer que a igreja, os irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, naquele contexto de revelação de Deus. Então, não podia ser fora do fundamento dos apóstolos. Se você defender que os apóstolos continuam até hoje, você precisa defender que a Bíblia não está fechada. Então, pode-se escrever novos livros da Bíblia. Lembra de Atos 2,42? E perseverava na doutrina dos apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Aqueles que receberam direto de Jesus e passaram para a igreja. Não aqueles simplesmente que levam uma mensagem, mas aqueles que passaram direto de Jesus. Paulo teve esse contato direto com Jesus, por isso ele é considerado também apóstolo. Então, o apostolado cessou, certo? Nesse sentido. É estranho o Espírito Santo dar um tipo de língua em Atos e outro tipo de língua em Coríntios. O dom do Espírito era ou é para a edificação da igreja, e não o dom é para uma edificação pessoal. Por isso, então, o argumento de que esses dons eram idiomáticos e fecharam é também forte. Dentro desse aspecto, eu concluo com as informações o seguinte: ao que parece, os dons espirituais são difíceis de serem totalmente identificados. Tem um dos pais da igreja, que eu não me lembro agora, ele diz assim: o dom de língua ficou tão para trás que a gente não consegue identificar o que é realmente um dom de línguas. Aqueles dos pais da igreja que defenderam o dom de línguas, no sentido de línguas estranhas, eram aqueles que estavam próximos a religiões pagãs. Então não é fácil ter essa definição. Os dons devem promover a edificação da igreja e não a divisão da igreja. Não a divisão. E o que a gente tem vivido é justamente uma divisão. Ao que parece, nas demais igrejas não havia problemas relacionados a isto, porque não tratava das questões de línguas em outras igrejas, línguas estranhas ou diversas. Às vezes eu penso que as igrejas hoje são muito mais imitadoras da igreja de Corinto do que da igreja primitiva. A prioridade da igreja é servir ao Senhor
com as diversidades dos seus dons. A gente não precisa ficar brigando aqui. Se fosse uma questão realmente, como eu disse, né, todo mundo falando junto ao mesmo tempo, aquela embolado, aí tudo bem, você pode reprimir e dizer, não aceito. Mas agora, eu pendo para cá, mas o outro pende para lá. Ou ele, quem sabe, exercita esse dom na sua oração. Lá, eu ouvi um camarada dizendo o seguinte, eu só oro em línguas. Mas eu oro sozinho, mas só oro em línguas. Bom, mas qual o sentido de só orar em línguas? É uma questão de eu quero, então eu falo em línguas, ou é uma questão de uma... Não sei. Mas não é para isso os dons. Eles não são para isso. Paulo diz assim, busque com zelo os primeiros dons. E eu disse, além de ser os dons com mais prioridade na igreja, que edificam mais a igreja, que todo mundo compreende, que vai ser admoestado, e ele fala depois em 1 Coríntios 14, ele diz assim, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, e no caso aqui, nessa expressão aqui, é a pregação, é a exposição da palavra. Certo? Então, este é o principal ato da igreja e que deve ser exercido. Agora, os demais, principalmente as línguas, estão lá no último, e se você tem, seja com você lá, porque não vai edificar aqui, a não ser que o etíope venha correr aqui, e sente-se ali, e você prega aqui, ou um tradutor, ou o próprio Espírito joga para a língua dele. Do contrário, não vai edificar a igreja eu falar uma coisa que edifica só a mim. Mas que saibamos respeitar as diferenças e analisá-las à luz da palavra com submissão ao Espírito Santo. A questão é qual dom eu recebi e como estou usando ele na igreja. Qual dom eu recebi e como estou usando ele na igreja. Qual a finalidade daquele dom, o que eu estou fazendo, qual a finalidade do meu exercício dele na igreja. É para que todos me vejam? É para dizer que eu tenho um dom, então eu sou mais espiritual que você? Ou estou usando para edificar a igreja, ser também admoestado pelo dom, pelo dom de vocês? Os dons são para isso. É por isso que eu quis passar aqui, porque você precisa entender isso, que a finalidade de Paulo aqui, gente, não é expor, o dom é isso, é isso, é isso, é isso. A finalidade aqui é, como eu disse desde o início, primeiro, é que os dons, você aprende que eles têm uma origem, e a sua origem é o Espírito Santo. Segundo, a sua essência é espiritual, então não existe dom que torne alguém melhor do que o outro, porque eu estou falando mal. Se eu falar que o que tem um dom diferente do meu é inferior a mim, eu estou inferiorizando o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá para ele. E a finalidade. Então são essas três bases aqui, a questão da origem, da essência e a finalidade. É o corpo, tá bom? Então olha aí as afirmações aqui. Se você perdeu alguma coisa, depois só você voltar lá, que está gravado, vai ser postado no canal da igreja, você pode rever e pode rever os versículos, pode estudar os versículos. Eu continuo crendo na contemporaneidade dos dons e todos eles. Bom, ok, que você tenha a base bíblica para isso, mas não brigue com o outro, não ache que o outro que pensa diferente de você é inferior. Não, eu já creio que não há contemporaneidade dos dons. Cessaram, alguns cessaram, e nem por isso você vai diminuir o outro, porque o outro crê diferente, porque a Bíblia não dá uma base para dizer assim, cessaram ou não cessaram. Como nós lemos aqui, há dificuldades para os dois lados. Tá bom? E esqueçam a briga. Se tiver discussão, discutem saudavelmente, mas usem para a glória de Deus. Tá joia? Espero que eu tenha ajudado vocês a amadurecer um pouquinho. Bom, eu sou cessacionista ou não? E agora que eu vou dizer a minha resposta então para vocês. Eu creio que os dons não são mais, então sou cessacionista no sentido de que não são mais como eram no tempo dos
apóstolos da igreja primitiva, dada a questão da necessidade do lugar da implantação, cessaram para não acontecer mais, Selene? Não. Pode parar e pode voltar, dependendo da circunstância. Eu saio daqui, ou você sai, vai para uma cultura que não conhece Deus, ninguém conhece Jesus, ninguém conhece nada, e Deus dá ali a bênção, aquele dom. Aconteceu com o Ronaldo Lidório, já foi citado aqui o seu João, aconteceu com o Ronaldo Lidório também, em que eles estavam pregando nas palhoças o evangelho, ninguém se convertia, ninguém conhecia de Deus, ninguém conhecia Jesus, todos conheciam os espíritos, mas não conheciam Jesus, e de repente chega uma mulher com um filhinho no colo, todo cheio de tumores, úlceras, estourando, e disse o seguinte para Ronaldo e Rosana: olha, se esse Deus de vocês é verdadeiro, então cura o meu filho. Porque os outros, que eu já levei em todos os outros aqui, ninguém curou meu filho. E aí Rosana disse: você crê? Aí ela: olha, eu quero, não, você crê, então vamos orar. E orou, e Deus curou o menino. Sem remédio, sem nada. Então, necessário. Então, cessou nesse sentido de não ser como era antigamente, mas se for necessário, sim, acontecerá. É o meu ponto de vista, estou tranquilo com ele, à luz da palavra de Deus. Tá bom? Satisfeitos? Não, né? Eu também não.